doppelganger da minha avó. Oi, Ana. Oi, Matheus. Tudo bem? Eu tenho 15 anos e esse é o segundo relato que conto aqui. Esse relato é curtinho, pois foi há pouco tempo que descobri o que significava doppelganger e lembrei imediatamente de algo que aconteceu comigo. Desculpe qualquer erro de ortografia. Vamos lá. Bom, em 2021, eu tive que passar um dia na minha avó cuidando dela, pois estava um pouco doente. Ficamos juntas, é uma moça que nos conta, tá? Ficamos juntas assistindo uma série e comendo aqueles doces que toda avó tem em casa. Após o almoço, estava em um corredor onde tinha a porta do banheiro ao meu lado e na frente estava a cozinha. E eu vi que a avó estava fazendo alguma coisa na cozinha, como, sei lá, lavando a louça, arrumando a mesa. Então, como eu vi que ela estava lá, fui ao banheiro. Quando eu abri a porta do banheiro, eu vi minha avó sentada no vaso sanitário. Foi até engraçado, mas eu fiquei me perguntando, pois eu tinha visto ela agora mesmo na cozinha. Olhei para a cozinha e aí ela simplesmente sumiu, tipo, não tinha ninguém na cozinha. Eu fiquei muito confusa. Contei a ela sobre o acontecido. Aquela casa tem várias histórias de acontecimentos sobrenaturais. E minha avó conta que ela tem um anjo, que quando faz barulho, ele começa a cantar. Hã? Minha avó conta que ela tem um anjo, que quando faz barulho, ele começa a cantar. E de madrugada esse anjo canta, sendo que não há nenhum barulho na casa. Canta o quê? Como assim? Canta música? Só subia, cantarola, canta... Enfim, meu pai já relatou que quando era pequeno, ele acordou com uma menina de vestido vermelho e cabelos longos, pretos, andando pela casa. Ele imaginou que fosse alguma amiga de sua irmã. Ele a seguiu, mas ela desapareceu do nada. No dia seguinte, ele perguntou sobre essa menina, mas ninguém sabia responder, ninguém sabia de nada. Bom, foi esse o meu relato. Acho que provavelmente aconteceram muito mais coisas naquela casa. Eu já sonhei várias vezes com meu avô morto naquela casa e eram sempre os mesmos sonhos. Enfim, amo o seu canal e vejo desde 2015. Arrumo a casa enquanto ouço os relatos. Obrigada. Um beijo para você, muito obrigada. Então, viu a avó na cozinha fazendo alguma tarefa e de repente a avó estava no banheiro, não tinha ninguém na cozinha. Aí que eu penso, o que é? É doppelganger ou é outra dimensão? De repente ela deu uma olhadinha ali na outra dimensão, a avó dela estava lavando a louça, mas nesta daqui ela estava no banheiro. Sei lá, gente. Deixem suas opiniões. E também, se já viram algo parecido, manda o relato pra gente também. Ok? Que é este daqui. A Barbie do brechó de luxo. Ai, imagina um brechó de luxo. Que cada coisa maravilhosa que deve ter. Bom, vamos lá. Olá, queridos Ana, Matheus, crianças e assombrados. Que emoção estar aqui de novo compartilhando minhas experiências. Então vamos lá, nomes estão trocados. Para começar, gostaria de contar um pouco sobre o fascínio que eu tinha pela boneca da Barbie. É uma moça que nos conta. Por volta dos anos 80, e as assombradas da época devem lembrar que as coleções de bonecas Barbie eram um sonho, que poucos podiam realizar. É verdade, Barbie, assim, tinha poucos modelos, mas, assim, era aquela e era só aquela. E aquela era caro. Eu morava no sítio e tinha muita amizade com a filha do dono, que sempre aparecia com uma Barbie linda e nova. As bonecas da época eram diferentes das atuais. O material, na minha opinião, era muito melhor. Ah, com certeza, era mesmo. Nunca tive inveja, sabe? Eu amava brincar com a filha do dono. Ela era muito generosa. Bom, os anos se passaram e, de alguma forma, aquela boneca ficou no meu subconsciente. Quando eu estava noiva do meu hoje marido, eu vi em uma loja uma Barbie de vestido de oncinha, minha estampa favorita. Eu pedi ao noivo, né, meu noivo na época, que eu vou chamar aqui de Durval, que comprasse para mim aquela boneca.
Ana, eu tinha dinheiro para comprar, mas eu queria ganhar. Eu queria de presente. O Durval riu e disse que eu não tinha idade para isso. Eu fiquei com vergonha, sabe? E esqueci. Mas só por enquanto. Bom, me casei, tive a minha filha, que aqui vou chamar de Leilinha, que aos 2 anos já era muito falante, conversadeira, enfim, uma menina cheia de personalidade. Um dia eu deixei a Leilinha na escola e fui com o Durval, meu esposo, para São Paulo. Lá nós passeamos e eu vi, Ana, de longe, algo que me levou até a minha infância. Era um brechó de luxo e tinha uma coleção enorme de Barbies, com Barbie com bicicleta. Tinha uma coleção enorme de Barbie com bicicleta, é isso? 6 bonecas. Eram 6 bonecas com número de série e acessórios. Eu fiquei doida, mas pensei, deve ser muito caro, de colecionador, sabe? E para minha surpresa, o Durval sorriu e disse que poderíamos ver, já que era importante para mim. E nós já tínhamos a Leilinha. Poderia ser um bom negócio, né? Alegrar as duas com um único presente. Bom, entrei toda eufórica, já fui pegando as bonecas e escolhendo uma só, pois deveria ser caro levar tudo, né? Que nada, Ana, a dona, vendo a minha alegria, disse que se eu levasse tudo, me faria um ótimo preço. E assim foi feito. Saiu uma merreca. Mesmo achando aquilo muito estranho, né? Por ser uma coleção completa e perfeita, quase sem uso. Mas eu enchi a sacola e saí. Cheguei em casa, arrumei as bonecas no quarto da Leilinha, que, como eu, ficou eufórica com as Barbies. Mas com o tempo, a minha filha estava mais agitada e um dia me falou que uma das Barbies falava com ela. Gente, pensei, ela só tem 2 anos. Apesar de me contar tudo, eu achei que era fantasia da cabeça dela. E perguntei qual era a boneca. A vi e deixei ela brincando. Mas a Leilinha voltou a reclamar da mesma boneca, disse que ela falava demais com ela. Nesse momento eu fiquei mais desconfiada que tinha algo errado ali. Perguntei a Leilinha sobre as outras Barbies e ela me disse que não acontecia nada, que eram bonecas. Um detalhe, quando ela brincava, ela deixava a Barbie que falava longe das outras, isolava a boneca. Eu comecei a pedir a Deus que me orientasse e aí eu peguei a boneca, afoguei na água benta e a destruí. As outras eu fiz uma oração e joguei no lixo. Jura? Mas as outras não tinha nada, tinha? A minha filha, com seus 2 anos, disse que não gostava daquela Barbie, que falava besteira. E depois disso, nunca mais perguntou das bonecas também. O que será que tinha na boneca? Elas eram perfeitas, eram de coleção. Será que a dona morreu e se apegou a elas? Ou as bonecas tinham outra finalidade? Sei lá. Nunca mais. Obrigada, Ana, sua linda, Mateus, pequeninos e assombrados. Deixem o like, gente. Beijos. Um beijo pra você, muito obrigada. Mas assim, só uma tinha algo de errado, as outras não tinham. Mas você ficou com medo, falou, quer saber? Tchau pra todas. E aí acabou esse lance de querer a Barbie? Ou depois você comprou outras novas? Então, o negócio é esquisito, porque se você tem um negócio de valor ali, você sabe que o negócio vale, é de colecionador, número de série, tudo, geralmente o negócio é bem caro. Pra pessoa falar, pode levar tudo, ainda, ou seja, tipo, desova, tira tudo isso logo daqui, eu faço um precinho bacana, e parece que a pessoa tava querendo, se livrar logo dessas Barbies. Vai saber o que acontecia ali no brechó, ou se ela sabia de alguma coisa, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. E, gente, ela falava que as outras eram bonecas, mas uma não era. Tipo, uma falava muito. Tagarela, falava besteira, olha só. O que será que ela falava, hein? Rabinho velho. Rabinho velho, quer entrar, quer sair.
Não, ele move, mas ele fica pensando. Eu acho que... Vem, Rabinho, vem. Vem. Ele sai, acho que ele não lembra por que ele quis sair, aí ele já volta, aí ele tá aqui, aí ele já quer sair de novo. Aí ele sai, fica no corredor, vira as costas, quer voltar, sabe, tadinho. Eu sou muito velho, muito velho. Bom, alguém já teve uma experiência aí com produtos em brechó? Mas pra querer comida eu sou espertão, eu sou muito espertão. Que comprou alguma coisa em brechó e tudo mais e acabou trazendo algo junto com o objeto do brechó? Mais um relato aqui. A estátua. Olá, Ana, olá, assombrados. Como sempre, eu sou a fulana e venho mais uma vez contar um relato que aconteceu comigo. Eu sou a mesma fulana que mandou o relato Meu avô chamou um defunto para o meu aniversário. Pode contar tranquila que se tiver nomes já estarão trocados. Bom, para começar, eu estava com 11 anos de idade quando isso ocorreu. O meu tio é um bandista e tem 3 filhos, e eu era muito próxima de um primo em específico. Em um dia normal, ele foi na minha casa me chamar para brincar de vôlei. Fui com ele até sua casa para pegar a bola. Como eu informei antes, o meu tio é um bandista e o seu terreiro ficava nos fundos da casa. Porém, já na entrada já tinha ali umas estátuas. E para entrar em sua casa, tínhamos que passar do lado dessas estátuas, que na época eu não sabia quem eram. Mas hoje eu sei quais são. Tinha uma estátua de Iemanjá e outra de Zé Pilintra e umas menores que eu não me recordo. Enfim, fomos passando pelas estátuas e eu cuspi pro lado. E eu cuspi? Por quê? Enfim, fomos passando pelas estátuas e eu cuspi para o lado. E o diacho do cuspe caiu no pé de uma das estátuas menores, que quando olhei era de um homem com a cabeça de bode, pernas de bode, e ele estava sentado tocando flauta. Um fauno. Um fauno. Não é um fauno, ele tinha cabeça de bode também. Tá bom. Eu, na minha inocência, dei de ombros por ser apenas uma estátua e entrei na casa para pegar a bola e para brincar. Ana do céu, do nada, coisas estranhas começaram a acontecer comigo. A primeira é que, para sair, a gente pegou um atalho por dentro do terreiro do meu tio, que dava direto no quintal. E no terreiro tinha uma janela baixa. Meu primo passou pela janela, que não era nada alta, e na minha vez de passar, eu passei uma perna e quando fui passar a outra, eu senti um empurrão e voei pela janela de uma forma que até hoje eu não sei como eu não quebrei o pescoço. Me levantei e havia uns arranhões, assim, mas nada tão grave. Fui brincar, achando estranho o ocorrido, porque estávamos apenas nós dois lá. Mas deixei para lá, fui brincar. Quando já estávamos cansados da brincadeira de vôlei e de futebol, nós ficamos sentados no chão pensando no que fazer, né? E criança com a mente vazia, você já sabe, né? Só acontece o que não presta. E o que decidimos fazer? Pegar uma garrafa PET de refrigerante, prestem atenção, uma garrafa PET de refrigerante e queimar a garrafa. Fui na minha casa pegar o fósforo e uma garrafa com um resto de refrigerante que estava embaixo da pia da minha casa. Voltei até onde meu primo estava, fomos para um local mais escondido para ninguém ver o que a gente ia aprontar. Estava ventando um pouco, mas na hora que fomos começar a tentar queimar a garrafa, o vento parou. Meu primo riscou o fósforo, colocou dentro da garrafa e, para nossa surpresa, a garrafa pegou fogo na hora, por dentro, bem rápido, e as chamas vieram direto no meu rosto, de uma forma tão violenta que eu senti o calor no rosto e caí sentada no chão. Por pouco aquilo não queimou o meu rosto. Eu fiquei sentada no chão, bastante assustada, e o meu primo lá, de boca aberta também, tentando entender o que aconteceu. E na hora me veio à mente aquela estátua, o que me deu um arrepio na espinha, e na hora eu comecei a falar bem alto. Tá repreendido em nome de Jesus!
Não foi por mal, me deixa em paz. A cuspida não foi por mal. Meu primo ficou sem entender e eu disse que eu não ia mais brincar e que eu iria para casa. Quando cheguei em casa, contei para minha mãe, que me mandou rezar um Pai Nosso e nunca mais desrespeitar nada de religião nenhuma. Então, assombrados, para maior explicação, quando eu fui pegar a garrafa em casa, eu senti o cheiro do refrigerante de laranja. Como a garrafa poderia pegar fogo fácil e ainda vir direto no meu rosto? Hoje em dia, o meu tio não... Então, ela ainda tinha o líquido do refrigerante dentro? É isso? Hoje em dia, o meu tio não mora no mesmo local e eu fico me perguntando se isso tudo tem relação com a estátua ou foi tudo coincidência. Mas não explica o empurrão que eu senti e uma garrafa com refrigerante pegar fogo tão rápido como se tivesse gasolina dentro. Deixem suas opiniões e, é claro, deixem o like. Beijos, Ana, saúde para todos da família e para os pets. Um beijo para você, muito obrigada. Mas por quê? Mas você cuspiu por quê? Cuspiu em relação às imagens mesmo? Em relação como se fosse um desprezo contra as imagens? Ou cuspiu porque tinha alguma coisa incomodando na boca e aí cuspiu assim de lado? E aí caiu o cuspe no pé da imagem? Ou teve ali uma intenção em ofender ou em demonstrar desprezo, alguma coisa assim? Que aí pode ter ofendido realmente, né? E aí, às vezes, queria dar uma lição, alguma coisa, tipo, não mexa, não desrespeite, não sei. A garrafa queimar é bem inflamável, né? Mas com líquido dentro, refrigerante, não sei, não sei. Ai, ai. Bom, agora sim eu vou ler o relato. Calha, Bock. A taróloga que previu o que aconteceria. Olá, Aninha, Matheus e todos os assombrados. Espero que estejam bem. Eu sou a fulanita e já tive o prazer de ouvir 2 relatos meus na sua linda voz. Agora vai ouvir numa voz que não tá tão boa. Bom, eu vou contar algo que aconteceu comigo recentemente. Eu vi no YouTube uma taróloga que sempre acertou algumas previsões que acontecessem. E que aconteceram, como ela mesma falou. Certo dia eu vi que ela postou um vídeo e estava escrito: seu mentor espiritual precisa falar com você. Eu cliquei no vídeo. E ela falou algumas coisas, e uma delas seria que eu sonharia com um ente querido que já não está aqui mais entre nós e que iria me dizer algo importante nesse sonho. Guardem essa informação. Logo no mesmo dia que vi esse vídeo, esqueci completamente do assunto. Aí chegou a noite, fui dormir, até então tudo normal. Tá, mas vocês devem estar se perguntando, e cadê o sobrenatural nisso tudo? Acalmem-se que ele vem agora. Eu sonhei, entre aspas, que estava em um lugar, não me recordo onde era, tinha um homem de branco e disse assim: venha, eu preciso falar e mostrar algo para você. Eu fui seguir o homem de branco, quando eu vejo a minha avó, minha amada avó, que eu amo tanto. Desde criança sempre tive uma conexão muito forte com ela e sinto que ela está comigo em todos os momentos. O homem de branco disse: essa é a sua avó. Ela está muito orgulhosa e muito feliz de quem você se tornou. Ana, nesse momento eu não sei o que aconteceu, mas eu acordei pulando, parecendo que a minha alma tinha voltado para o corpo, sabe? Eu acordei com muita falta de ar. Levantei correndo da cama para puxar o ar. Demorou muito para eu poder respirar normalmente de novo. Fui olhar no espelho e, Ana, eu estava pálida. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado e se alguém souber o que pode ter acontecido, por favor, comentem aí nos comentários, sempre com muito respeito, por favor. Sou muito fã do canal, amo vocês demais, já me ajudaram, não perco um relato sequer. Beijos para vocês, fulanita. Um beijo para você, muito obrigada.
Mas que interessante, né? Porque num vídeo do YouTube ela fala no geral, né? Ela fala ali com pessoas no geral. Mas aquilo serviu muito bem para você, porque quais as chances, não é? Da taróloga falar isso num vídeo geral ali para todo mundo e de repente realmente você ter um sonho, essa pessoa de branco, provavelmente algum guia, mentor, sei lá, alguém que estava auxiliando a avó ali a dar o recado para você, para ela não ir sozinha. E deu ali realmente, como a taróloga disse, foi dar uma mensagem, né? Foi levar-lhe uma mensagem da avó. Que legal, muito bom. Ok. Deixa eu dar beijinho aqui. A vizinha maledite e invejosa há mais de 15 anos. Olá, Ana. Olá, assombrados. Gostaria de iniciar o relato parabenizando vocês pelo trabalho. Adoro o canal há alguns anos. Adoro a temática e os relatos assombrados, que acabaram me deixando com os olhos mais atentos para o mundo espiritual e a pessoas maldosas como as maledites. Vou evitar citar nomes, porém, caso ocorra, já estão trocados. Então vamos aqui ao início. Bem, moro no interior e eu nasci em uma época que os meus pais estavam no auge da juventude, não só de idade, mas também de mentalidade, sabe? Não no sentido de irresponsabilidade. Os meus pais sempre tiveram personalidades distintas, mas um brilho nos olhos, um vigor, um ânimo imensos para lidar com as pessoas e também com a vida. Que até hoje em dia eu me pergunto, será que eu esqueci esse traço de personalidade no útero? Desde criança eu sou muito séria. É uma moça que nos conta, né? Desde criança eu sou muito séria. Eu desconfio de tudo e de todos. Bom, enfim, o foco dessa história será completamente nos meus pais por enquanto, já que a história do relato se inicia na época em que eu ainda era um bebê. Meus pais estavam recém-casados. Eu tinha poucos meses e a casa ainda estava sendo mobiliada aos poucos, já que ambos sabiam que viveriam na mesma casa por muitos anos por conta dos grandes empréstimos para pagá-la. Resolveram conhecer melhor os vizinhos e nisso acabaram tendo contato com esta, que chamarei de Maledite, e o marido dela, que chamarei de Capacho. Meu pai já conhecia o Capacho, já que estudaram juntos, mas a Maledite era novinha para ambos. Era novinha não, a Maledite era novidade para ambos. Com a casa muito simples, o que não é defeito nem problema nenhum, mas deixarei esse detalhe porque será importante para a história. Então, com a casa muito simples, os dois tinham uma filha alguns meses mais velha do que eu e aparentemente eram pessoas muito simpáticas, muito amigáveis e logo todos se tornaram amigos. Minha mãe ia na casa da Maledite com frequência e vice-versa, enquanto os maridos trabalhavam, né? E nos finais de semana, todos se reuniam para bater um papo, comer uma pizza. Tudo lindo e maravilhoso. Em algumas dessas conversas, só entre as mulheres, Maledite confidenciou para minha mãe que era louca pelo homem que já havia trabalhado com ela. Que, aliás, já tinha até tido um caso com ele e estava pensando em retornar a vê-lo. Minha mãe achou esse papo muito estranho e preferiu mudar de assunto, mas ficou com aquilo guardado por um tempo e já iniciou ali a sua desconfiança pela índole da Maledite. Ana, a nossa casa na época não era grande coisa em questão de móveis e decoração, palavras da minha mãe. Mas ela sempre foi muito caprichosa, cuidando de tudo, sabe? Ela gostava de tudo em seu devido lugar, tudo muito limpo, com cheirinho de limpeza e amaciante, que só de abrir a porta você já sentia. As outras pessoas, e até a Maledite, que era o extremo oposto disso, acabavam reparando nisso na casa.
Em um desses dias de limpeza, a Maledite estava em nossa casa, conversando com a minha mãe e acabou reparando no meu guarda-roupas novo. Não disse nada, mas logo depois disso foi se mostrando quem realmente era. Em um dia, no meio da semana, em um dia de chuva, acho, no meio da semana, era uma chuva extrema que estava caindo no interior, e quando digo extrema, não é exagero, não. O calor é frequente, mas quando vem a chuva, ninguém segura. A Maledite veio aqui em casa perturbar com o capacho. Saiu atropelando tudo para ir até o meu quarto e dizer: "Olha só, mozão, eu disse que conseguimos comprar igual." E o capacho, sem graça e querendo explicar a situação, disse: "Ah, é que a Maledite procurou pelo centro da cidade inteiro, em todas as lojas, um guarda-roupa igual a esse, acredita?" Nisso a minha mãe já ficou pasma. O meu guarda-roupas foi ganhado, foi um presente da minha madrinha. Nem a minha mãe sabia de onde vinha. E a Maledite ali em casa se mostrava disposta a ir até o inferno procurar um guarda-roupas igual. E sinceramente, Ana, não tinha nada de diferente. Era um guarda-roupa simples, bege, e havia outros muito mais bonitos na mesma loja. Mas o prazer dela era só mostrar que poderia ter um igual. Bem, minha mãe, depois disso, nutria uma desconfiança enorme pela Maledite e preferiu se afastar. Não queria mais saber das visitas frequentes e preferia ficar em paz, em casa, sem esse tipo de picuinha. Mas Maledite nunca superou esse distanciamento. Começou a ter e a demonstrar um ódio e uma inveja imensos da minha mãe. Para vocês terem noção, como as casas eram próximas, facilmente a Maledite tinha acesso à vista do nosso varal e minha mãe ao varal deles. Bastava minha mãe estender uma roupa minha, um lençol ou um vestido, que poucos dias depois aparecia estendido no varal da Maledite uma peça idêntica, como se dissesse: "Eu também posso." Ela era infantil num nível que nem eu, com os meus 2 anos completos, chegava, provavelmente, mais infantil que eu. Maledite fez a caveira da minha mãe para todos os vizinhos, dizendo que quem tinha inveja era minha mãe, e outras coisas que provavelmente nunca saberemos. Enfim, vamos agora para a parte sobrenatural que faz a Maledite honrar esse apelido carinhoso. O feitiço. Eu já tinha por volta de uns 7 anos e era a época de fazer a primeira reforma no nosso quintal. Meus pais estavam exigentes com os materiais. Pesquisaram bem tudo o que ia ser feito. Tudo saiu como planejado, nosso quintal ficou lindo e do jeito que os meus pais sonhavam para fazer festas entre amigos e família. Como eu disse antes, Maledite tinha fácil acesso à vista dessa área. E em algum momento, provavelmente, acabou vendo esses resultados. Em algum dia, depois de um final de semana muito feliz por alguma comemoração da nossa família, apareceu um sapo no nosso quintal, com a boca costurada. Eu estava na escola, meu pai no trabalho e apenas a minha mãe estava em casa com aquele serzinho meio desesperado, tadinho. Minha mãe conta que não sabia se tratar de um feitiço na época. Só pensou na crueldade que fizeram com o bichinho e abriu a boca dele com muito cuidado. O coitado do sapo foi embora tão depressa que não deu tempo nem de ver papel dentro de sua boca. Mas hoje em dia sabemos que provavelmente estava o nome da minha mãe ali. Explicando bem rápido aqui, para quem não sabe, esse feitiço do sapo é muito antigo e é feito com o intuito de fazer mal à pessoa que tem o seu nome escrito. Conforme o sapo definha até a morte, maior será o sofrimento da pessoa enfeitiçada. Tipo, a pessoa vai definhando junto com o sapo. E é aqui que eu saio da minha posição de coadjuvante desse relato e entro como protagonista. Porque depois disso, os meus contatos com espíritos e fantasmas, chamem como preferir, se tornaram motivos de várias noites sem dormir.
Lembro de uma vez que eu acabei pegando no sono enquanto minha mãe contava uma história para eu dormir e acabei acordando no meio da noite com alguém suspirando forte no meu ouvido, como se estivesse impaciente. No breu da escuridão, eu achei que minha mãe havia pego no sono na minha cama, mas depois de sentir o resto da cama vazia e aqueles suspiros no meu ouvido que ainda estavam lá, eu lembro da sensação de desespero que eu tive. Eu não conseguia gritar, eu estava paralisada de medo. Até que aquilo parou e eu consegui correr até a porta para abrir e ir para o quarto dos meus pais pedir para dormir com eles. Sem contar as vezes que eu sentia alguém pegar no meu pé, me balançar no meio da noite ou ouvir alguém andar pelo quarto. Todo dia, a hora de dormir era um inferno para mim. Eram raras as vezes que eu dormi sozinha sem chamar pelos meus pais, e eu, ainda criança, comecei a sofrer de ansiedade de noite, onde meu coração palpitava sempre que eu pegava no sono. Na rara, única ocasião que esses episódios não ocorreram durante a noite, na rara, única ocasião que esses episódios não ocorreram durante a noite, foi muito traumatizante. Como assim? Eu estava mexendo no computador, jogando algum joguinho daquele site Jogos para Meninas, e de repente, eu juro, Ana, eu ouvi alguém gritando diretamente no meu ouvido, muito alto. Eu não usava fones de ouvido na época, por ser criança, e não tinha mais ninguém ali comigo. Eu lembro de ir perguntar para minha mãe se tinha sido ela, por alguma brincadeira sem graça, mas ela negou. Isso durou cerca de uns 3 anos e de repente tudo passou. Nunca mais senti nada disso e isso coincidiu com a época que a Maledite precisou se mudar com a família dela, já que os donos da casa deles, que era uma casa alugada, já estavam os ameaçando de despejo. Eu nunca mais soube dela e talvez sejam coisas distintas os episódios assustadores que eu tive e todo esse caso aí do feitiço. Mas sempre achei curioso ter passado por tudo isso depois dela. Mas achei muito curioso tudo isso ter passado, né? Justamente depois que ela foi embora. Menciono aqui rapidamente, no final, que tudo isso ocorria comigo e os meus pais estavam em uma crise no casamento por motivos bobos, que também passou com a ida da peste. Agradeço por lerem, que fique de aviso aqui para todos, para se atentarem com quem vocês colocam dentro de casa, com quem vocês deixam saber sobre a vida de vocês. Nunca se sabe as intenções do outro. Um beijo e abraço para todos. Um beijo para você, muito obrigada. E infelizmente ela tá certa. A gente vê muitos relatos aqui de maledites e maleditos que vêm de pessoas bem próximas, de parentes ou de amigos que eram muito próximos e de repente você fala, poxa vida, eram maleditos ou maledites. Abri o Word. Clico onde não é para clicar. Aqui. Com licença, Word, me desculpe. Vamos lá. Oração de São Francisco trouxe o meu gato de volta. Olha só para quem perdeu o bichano aí, ó. Olá, Aninha, Mateus, bebês e pets. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu estou imaginando você falando isso de tanto que eu já ouvi você contando os relatos. Bem, vou começar meu relato falando sobre o meu gato, o Tatá, que é o xodó aqui de casa, principalmente dos meus avós que moram do meu lado. O apego é tão grande que ele passa mais tempo lá do que aqui. Por ser interior, tipo bem interior mesmo, né? E por causa disso, nunca me importei de deixar os meus gatos soltos. Todos são muito caseiros, menos o senhor Tatá, que fez 2 anos esse mês de julho. Esse relato... Então, ele fez, acho que 2 anos em julho de 2021.
que fez 2 anos neste mês de julho, acho. Bom, não sei. E acho que para comemorar o aniversário, ele decidiu ir mais uma vez para farra, ir namorar. Só que ele sempre demorava de 5 a 6 dias, no máximo, sem falta. Só que dessa vez o bonito resolveu demorar. Ele ficou de 9 a quase 10 dias fora. E eu comecei a me desesperar. Ora, ele não era de demorar tanto. Eu confio nele, Ana. E em quem eu não confio são nas pessoas. Pois é. Como eu disse, é bem interior por aqui. Então ele sempre tem esse costume de sair, voltar. Mas como ele estava nessa demora, eu, no desespero, só rezando mesmo e pedindo proteção. Aí eu resolvi fazer uma promessa a São Francisco de Assis para protegê-lo e guiá-lo com segurança para casa. E prometi mandar um relato para você, para você contar. Enfim, ele apareceu na manhã do dia seguinte que eu fiz a oração. Foi uma alegria imensa aqui em casa. Eu vou amar você contar o meu relato. Eu vi relatos de outras pessoas parecidos com o meu, que a promessa era enviar o relato do ocorrido para vocês. Então eu resolvi fazer o mesmo. Obrigada por contar o milagre que aconteceu com o meu tatá. Eu sei que é um relato simples, mas eu prometi mandá-lo para vocês e será uma honra ouvir você contando em vídeo. Desculpa qualquer erro, um beijo. Um beijo para você, muito obrigada. Então, uma vez o meu gato também, o Pink, sumiu. E ele não sumia tanto tempo. Quer dizer, ele era bem caseirão mesmo e sumiu. E ele era castrado. Ou não era ainda? Acho que era. Eu sei que depois ele voltou numa mieira, tadinho. Tadinho do Pink. Aí voltou. Esses gato alongado. Tadinho. Mas é bom que interior, assim, né? Porque dá mais medo, assim, na cidade maior e deixar os gatinhos. São Miguel Arcanjo e o Demônio. Olá, Ana e Assombrados, me chamo Fulano, pode me chamar de Fulano. Hoje irei contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha uns 3 ou 4 anos de idade. Atualmente eu tenho 17. Não haverá nomes neste relato. Ok. Eu estava na casa da minha tia em um dia comum, com a minha mãe e com a minha prima. Mas vale ressaltar que eu sempre fui uma criança médium. Eu vejo espíritos desde que me entendo por gente. Isso acontece pois eu não reencarnei por completo. Como assim? Metade da minha alma estava no mundo espiritual. Mas isso é assunto para outro relato. Bem, tudo estava normal até que eu vi um ser atrás da minha tia, que possuía longos chifres, pele avermelhada, olhos enormes e negros. Eu não me assustei, apenas gritei avisando a minha tia. Eu disse, tia, tem um bicho ruim atrás de você, cuidado. Ai, menino. Nessa hora, todo mundo começou a se desesperar, até que eu vi um outro ser, só que dessa vez iluminado, com asas lindas, vestido de armadura e estava empunhando uma espada. Esse anjo matou o ser maligno, olhou para mim e sorriu. Nessa hora eu falei para minha tia, não se preocupe, tia, Migueia salvou você. Ele matou o monstro mau. Ana, nessa hora, todos ficaram arrepiados. E minha mãe perguntou, filho, quem é Migueia? E eu respondi, o anjo, mamãe. Depois disso, ela me mostrou a imagem de São Miguel Arcanjo e me perguntou, é ele que você viu? E eu respondi, é Migueia, meu amigo, mamãe. E depois desse dia, minha tia começou a sempre rezar para São Miguel. E é isso, Ana. Obrigada por ler o meu relato. Um beijo para você. Muito obrigada. Nossa! Viu ali? Miguel veio e já tirei esse daqui. Hoje não. E passou-lhe a espada. Que legal. Então tem outras visões. Você deve ter outras visões aí, né? Porque ele falou que é médium, né? Desde que se conhece por gente. Deve ter mais histórias por aí.
Vamos ver aqui. Viajei para o passado e liguei para o meu falecido tio. Boa noite, Ana, Matheus e assombrados. Tudo bem com vocês? Espero que sim. No meu relato não haverá nomes, pode ler tranquila. Obrigada. Eu sou mulher, tenho 22 anos e quando eu tinha 8 anos de idade, o meu tio faleceu. Eu e ele éramos muito próximos e nos amávamos muito. Ele também era meu padrinho. Já mandei um relato sobre um outro sonho que tive com ele. Está na coletânea Relatos de Sonhos com os Mortos. Acho que é isso. Ela diz aqui. Pois bem, tive outro sonho com ele, mas não foi um sonho comum. Eu estava em minha casa, com 22 anos, porém o ano era 2006. Ou seja, eu viajei no tempo. Eu sabia que eu estava sonhando, mas era tudo muito real. Então, ela tinha consciência que tinha 22 anos e ela tinha consciência que estava no ano de 2006 no sonho, é isso? Mas era tudo muito real. Até mesmo os móveis da casa e o design eram os mesmos ali de 2006. Vi aquele telefone antigo de fio que usávamos na época em cima da estante e, sem pensar duas vezes, pensei, vou ligar para o meu tio. Essa oportunidade eu não posso perder. Preciso ouvir a voz dele, matar as saudades. E eu liguei para ele. Ouvi o telefone chamando, aí ele atendeu. E eu ouvi a voz dele e era exatamente a mesma sensação de estar ouvindo ele quando ainda era vivo. Eu, emocionada e com lágrimas nos olhos, disse: Tio, que maravilha ouvir sua voz de novo! É a fulana, sua sobrinha e afilhada. E ele logo respondeu: Que tipo de brincadeira é essa? Eu já tô cansado do povo me passando trote. Eu tenho sim uma sobrinha chamada fulana, mas ela tem 6 anos e está na escola a essa hora. Inclusive, já vou te alertar. Não faça nenhum mal a ela, senão vai se ver comigo. E eu disse: Tio, sou eu. Só que eu vim do futuro. Eu estou com 22 anos e liguei para falar com você. Meu corpo está dormindo no ano de 2021, porém consegui viajar no tempo e falar com você por telefone agora, em 2006. E ele disse: Moça, já disse que não estou afim de brincadeiras de mau gosto. Estou cozinhando o jantar dos meus filhos e estou ocupado. Eu vou desligar e não quero mais que ligue para cá, senão eu vou chamar a polícia. Quando eu acordei, eu contei o sonho para os meus pais. Detalhe, eu não sabia que esse meu tio cozinhava para os meus primos. Meus pais responderam que realmente ele tinha o costume de cozinhar o jantar para os meus primos quase todas as noites. Inclusive, sabia umas receitas muito legais usando até frutos do mar. Ele era um mestre na cozinha. E então, Ana, será que viajei no tempo? Um abraço a todos e que Deus abençoe. E aí ela colocou mais um adendozinho, um PS aqui, ó. Eu não sei porque o sonho misturou a hora que eu estaria na escola com a hora do jantar. É verdade, porque ele fala o seguinte, ele fala assim, primeiro ele fala, eu tenho sim uma sobrinha de 6 anos que está na escola a essa hora. E depois ele falou que estava cozinhando o jantar dos filhos e eu estava ocupado. É isso que ela falou, ó. Eu não sei porque misturou ele falar que eu estava na escola, num horário, e estava fazendo jantar, né? Pois eu ia na aula no período da tarde. Eu acho que era porque ele começava a preparar o jantar no final da tarde mesmo. Por exemplo, já ia deixar os legumes cortados e colocá-los na geladeira só para continuar o jantar depois, de repente. Entendi. Gente, será? Tem um outro relato aqui no canal que lembra que a menina... Ai, como que é? Que ela também pega o telefone e fala com alguém. Ela fala com alguém do passado. Ai, gente, como é o nome desse relato? Ela fala com não sei quem do passado e depois com ela mesma, ela escuta depois a voz no futuro, escuta, ai gente, é uma coisa assim, que é um telefonema aí de
tempos diferentes. Vocês lembram desse relato? Nesse caso, ela fala que foi em sonho, né? Em sonho, ela se viu naquele lugar, consciente que era sonho, achou o telefone e já sabia. Falou, opa, oportunidade, tô em 2006, meu tio tá vivo, vou ligar para ele. Ligou, mas o que eu pensei que ia acontecer? Ele falar, oi, tudo bem, querida, não sei, mas não, é como se ele realmente tivesse recebido essa ligação em algum momento lá em 2006, só que nunca ninguém vai saber, né? Não dá para perguntar agora. Falar, e aí, tio, recebeu uma ligação assim, assim? Porque ele deve ter imaginado que era trote e nunca comentou com ninguém a respeito, né? Mas e se foi? E se realmente ela conseguiu ligar para ele em sonho, indo pro passado e pelo menos para ouvir a voz assim? Não era o relato da menina que queria falar com a avó? Ai, cara, eu não lembro. Não lembro o nome do relato. Depois eu falo. Então vamos lá para mais um relato que é de lobisomem, para quem gosta de lobisomem. Quem não gosta, né, de relatos de lobisomem? O lobisomem no milharal veio em minha direção. Este é o título. Tá bom. Vou colocar aqui. Obrigada. Beleza. Já tá aqui para mostrar uns spoilers da caixa assombrada sereia. O lobisomem no milharal veio em minha direção. Olá, Ana e espectadores, me chamo Fulana. Todos os nomes estão trocados. Esse relato aconteceu comigo e foi presenciado por várias pessoas da minha família. Minha avó Maria morava em uma cidadezinha, um distrito, no interior do Paraná. Íamos para lá sempre que podíamos. Eu, minha mãe e meus irmãos, nós morávamos em outra cidade, ligeiramente longe. Então, quando íamos, passávamos alguns dias. Nesse dia em específico, eu lembro como se fosse hoje, nossa família era muito unida e animada, então estavam todos ali reunidos e aquela conversa arada. Estava bem de noite já. A casa da minha avó era ligeiramente... Peraí, eu tô voltando aqui. A casa da minha avó era de frente para a estrada. E seguindo havia um barranco e uma plantação de milho. Que plantação de milho também parece que é tudo assombrado, né? Eu e meus primos, que éramos quase da mesma idade, estávamos no quarto de visitas, que era o quarto de frente para a estrada também. Sempre fui uma criança curiosa e faladeira. Eu estava sentada na janela, aquelas janelas antigas, portas que se abriam para os lados, assim, como se fossem portas de armário, uma madeira grossa. Estava sentada sobre o parapeito da janela, com os pés para fora. Era uma noite calma, não estava muito quente, também não havia vento, por isso o que ocorreu me chamou a atenção. A plantação de milho, logo depois da entrada da estrada, começou a se mover, como se um vento forte batesse ali. Achei estranho e chamei minha mãe. Falei para ela que o mato estava balançando. Ela olhou por uns segundos, foi para a sala, saiu pela porta de entrada e ficou observando. Nisso, eu e todos, ouvimos o som mais horrível que eu já presenciei. Era um uivo grave, forte, parecendo também um grito vindo do milharal. Quando o uivo parou, eu voltei os meus olhos novamente para o milharal e nisso o mato começou a mexer mais e mais. Mas, diferentemente do que estava ocorrendo, que o mato se movia na horizontal, fazendo vários galhos se mexerem. Estava mexendo uniforme em um local específico. Minha mãe deu um grito e alertou a todos, fechou a porta e nesse momento eu senti como se tudo ficasse em câmera lenta. Eu vi algo sair daquela plantação de milho
e vir na minha direção. Logo eu senti um puxão para trás e vi as janelas sendo fechadas, mais rápido do que nunca. Eles botaram a tramela, que é uma barrinha de ferro grosso assim, que ia de um lado para o outro da janela para trancar. E em seguida eu ouvi um baque, como um soco forte na janela. Fomos todos para a cozinha. Meu tio e meu avô foram ver se todas as possíveis entradas estavam trancadas. Os baques ao redor da casa continuaram. E o mais estranho, Ana, foi quando parou. O silêncio que havia era assustador também. Então eu, assustada ali com medo, chamei pela minha mãe. E quando eu a chamei, ouvimos um baque na porta, que também tinha tramela, além de outras fechaduras. Era... Cadê? Deixa eu ver para eu não me perder. Era como se estivessem se jogando contra a porta. Aquele ferro grosso entortava a cada batida. Meu tio pegou a espingarda e pediu para que eu chamasse a minha mãe de novo. Quando chamei, escutamos passos pesados e, em seguida, o baque. Meu tio atirou em direção à porta. Ouvimos então um grito de dor, como se fosse alguém. Fizemos o teste novamente, dessa vez sem batida nenhuma. Respiramos aliviados e eu lembro que depois disso também a minha mãe me levou para benzer. Eu lembro de ouvir a mulher falar uma língua estranha enquanto preparava uma espécie de pomada com umas ervas. Logo depois passá-la em mim e falar para minha mãe que estaríamos seguros de agora em diante. Bom, Ana, esse foi o relato. Até hoje eu não sei o porquê. Eu não sei o porquê eu falar. Eu não sei porquê. A hora que eu falava, ao falar eu atraía aquilo. Talvez porque eu era mais nova ali, ou vendo agora, por ter um lado ali com o espiritual muito aflorado, né? Mas eu só sei que foi horripilante. Tenho outras histórias também para contar, vou contar mais para frente. Amo o canal e conheci ele procurando por um evento que aconteceu comigo. Conheci e fiquei por aqui. Um beijo para você, muito obrigada. Então, será que o lobisomem foi atraído por você por conta da sua sensibilidade espiritual ou por algum outro motivo? Será? Nossa, que medo. Deixa eu dar mais beijos aqui no pessoal. Sexta-feira 13 e meu primeiro contato com o mundo espiritual. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados, tá? E quem nos conta este primeiro relato é uma moça. Olá, Ana. Olá, assombrados. Me chamo fulana. E, Ana, não me lembro muito bem a data do ocorrido. Afinal, eu era criança. E crianças não são lá as melhores com datas. Porém, estava por volta dos 8 a 10 anos de idade na época. Eu moro no interior de Minas, roça mesmo, sabe? Onde todo mundo te convida para tomar um cafezinho porque deve ter no máximo 200 habitantes. Como todo vilarejo, por assim dizer, quando começa a chover, já podemos esperar com as velas nas mãos. Afinal, a energia cai num piscar de olhos. Nessa época não existia internet na nossa região. Então, quando acontecia de faltar energia, toda a população saía de suas casas para prosear com os amigos e com os vizinhos. E em plena sexta-feira 13, Ana, eu juro, não é brincadeira, a energia foi embora, como costumamos dizer. Então minha mãe, eu, minha irmã e meu irmão saímos para a rua. Encontramos sentados na porta da casa os nossos primos e seu filho, que nessa época tinha por volta de uns 18 anos. Um tempo depois veio a melhor amiga da minha mãe e sua filha, que por sinal era minha melhor amiga também. Sentamos lá na calçada da casinha deles. Enquanto eles conversavam, o filho deles colocava medo em mim e na minha amiga, afinal éramos crianças. Acreditávamos em tudo.
Ele falava que existiam monstros que iam puxar os nossos pés à noite. Por ser sexta-feira 13, eles iam puxar os nossos pés à noite por ser sexta-feira 13, que era o dia onde os mortos se levantam de seus túmulos para pegar crianças. E assim se prosseguiu a noite toda, ele fazendo medo em nós duas. Ela era mais medrosa, eu era cética, eu não acreditava, mas ficava com uma pulguinha atrás da orelha, afinal, ele dizia com tanta convicção. Até que num certo momento passou um homem, conhecido, porém não nos cumprimentou. Ele passou fumando ali uma bituca no fim do cigarro já, até que soltou essa bituca no chão. Então meu primo começou a falar que aquilo era um fantasma, pois quando o vento batia nele, acendia. Pois quando o vento batia nele, acendia. Logo depois apagava. Como assim? O homem passou fumando sua bituca no fim do cigarro, até que a soltou no chão, a bituca. Então meu primo começou a falar que aquilo era um fantasma, pois quando o vento batia nele, acendia, logo depois apagava. O que, o homem? E assim ficou fazendo medo por muito tempo, até que eu criei coragem e disse: eu vou lá ver o que é aquilo e provar que é só um cigarro. Ah, ele falou que o que caiu no chão era um fantasma? É isso, que quando o vento batia, ele acendia, mas isso é normal até, né? E logo depois apagava. Bom, aí eu falei, isso é só um cigarro. E fui lá e vi que era mesmo. Eu voltei e disse, eu falei que era apenas um cigarro acendendo com o vento. Até que meu primo desistiu de tentar causar medo. Foi então, Ana, que eu vi, com estes olhos que a terra há de comer, uma forma humana, completamente negra, sem olhos, sem boca, só a forma do nariz. Parecia uma pessoa, e ela corria, porém em câmera lenta, deixando para trás um rastro, um tipo de névoa. Eu fiquei em estado de choque, sem acreditar no que eu estava vendo, porque era tão nítido. E aquilo estava passando pelo asfalto antigo, como se estivesse fugindo de algo sem direção, perdido. Eu fui acompanhando até que ele sumiu no final da igrejinha. E foi então que eu vi a minha primeira aparição, Ana. Um vulto, uma alma perdida e aflita, sei lá. No dia eu contei a todos, assim que eu vi, mas ninguém acreditou. Como somente eu havia visto, nunca mais toquei no assunto. E foi isso, Ana. Então, na sexta-feira 13, depois dele falar tanto a respeito disso, né, de tentar assustar, realmente você viu algo estranho. Mas nem comentou também, porque o pessoal já ia falar, tá vendo? Ficou impressionado e não sei. E essa foi a primeira, né? E foi numa sexta-feira 13. Será que tem relação ou não? Ou será que de tanto ele falar e meio que atraiu aquilo a aparecer por ali? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.